Imagina comigo aqui que você receba a visita do próprio Jesus na sua casa. Pode ser a casa da Fábio e do Adriano, pode ser a casa da Neuza e do Juninho, pode ser a casa do Hélio e da Vilma, enfim. Imagine-o chegando na sua casa. E aí você, o que você vai fazer? Vai chegar para Jesus e falar: Jesus, fica à vontade. E ele começa a chegar, começa a reparar algumas coisas, a ser apresentado, em algumas partes aí da sua casa. E você fica tão preocupado em atendê-lo bem, em fornecer a ele, quem sabe, um café, um pedaço de bolo, de milho. Quem sabe você fica tão preocupado que você está ali querendo realmente que ele se sinta à vontade. Mas você está tão preocupado, está tão ansioso que ele se sinta bem, que quase você não passa tempo com ele. Essa é a atitude de Marta. Recebe Jesus e está preocupado ou preocupada em fazer algo. Mas imagina que você seja aquela que recebe a visita, deixa tudo preparado antes, porque na sua cabeça você sabe que a visita, para se sentir à vontade, o dono da casa precisa estar dando atenção. Atenção é tudo quando a gente recebe uma visita. Aí você pede para Jesus sentar na sua sala e você dá tempo para ele. Você quer ouvir a voz dele. Essa é Maria. Ao invés de fazer coisas para Jesus, o foco de Maria era dedicar tempo a Jesus. Esse texto é muito conhecido. Você que já é crente há muito tempo já ouviu várias vezes esse texto. Mas é muito importante, talvez você não tenha ainda tido essa perspectiva, de analisar esse texto à luz do seu contexto maior. Esse texto é um prolongamento da parábola que Jesus conta a respeito do samaritano, que amou a ponto de fazer algo. O amor é aquilo que você sente e faz. Quando a gente olha para o mundo que estamos vivendo, reparamos vários dramas sociais. E eu poderia estar começando essa mensagem para fazer esse link entre o samaritano que ama e faz o bem, com Marta e Maria, sobretudo Maria, que escolhe a melhor parte, que é estar com Jesus, e ambas as relações estão muito ligadas. O nosso amor prático não pode de maneira nenhuma nos tirar a ideia de que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor precisa ser algo espiritual. O amor precisa ser algo enganjado com a nossa fé, porque senão, amados, os espíritas fazem muitas boas obras mais do que nós. Os muçulmanos também têm umas redes de ajuda incríveis. Os budistas também. Existem ateus que fazem o bem muito mais do que muitos dos nossos cristãos.
A Bíblia não é um livro apenas que nos sugere fazer o bem ao próximo. É um livro que nos sugere fazer o próximo como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Jesus. É fazer o social com espiritualidade. Dentre essas realidades sociais tão gritantes em nosso contexto, alguns minutos, por exemplo, eu quero destacar um artigo que eu li essa semana, mas ele foi escrito em 2015, por um pastor congregacional chamado Jonas Moreno, um jurista pernambucano. Ele escreveu um artigo sobre os refugiados. Ele faz parte de uma associação chamada ANAJURE. Não sei se os nossos, os que atuam na área do direito aqui em nossa igreja conhecem essa Associação Nacional de Juristas Evangélicos. E esse doutor Jonas Moreno, ele é responsável pelo comitê acerca dos refugiados. Eu não sei se você sabia, mas em 1993 existiam cerca de 7 milhões de refugiados na Ásia, 5 milhões e meio na África, 4 milhões e meio na Europa e cerca de 2 milhões no continente africano e 4,5 na Europa, 5,5 na África, 4,5 na Europa e 2 milhões no continente americano. Isso é 1993. Já em 2003, o número de pessoas forçadas a deixar suas casas por conta de guerras ou perseguição superou, amados, preste atenção, se segurem na cadeira, a marca de 50 milhões. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra. As informações que temos, por exemplo, da Ucrânia são assustadoras, porque em pouco tempo nós já tivemos 8 milhões de refugiados. Isso nunca aconteceu. Em pouco tempo. Claro que a igreja, amados, ela não pode condicionar a prática do bem. Claro que a igreja tem que fazer o bem e o amor divino é incondicional. Deus é amor. Sabemos também que a igreja não pode fechar os olhos a essa crise mundial. O Deus do cristianismo amou o homem, apesar das suas falhas, das suas limitações e práticas muitas vezes abomináveis, imprevisíveis. O amor ao próximo, amados, está acima de ideais, crenças, preconceitos. A palavra de Deus vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A igreja cristã não tem nada a perder, porque nós servimos a um Deus soberano que nunca se omitiu na história. Mas nós temos fatos acontecendo em nosso meio. Temos o surgimento do Estado Islâmico, por exemplo, o crescimento do terrorismo tem levado realmente alguns grupos a pensarem, sobretudo países como o Brasil, a concessão de refúgio. E outros países também. Para você ter uma ideia, aqui na América Central, na Nicarágua, orquestrado pelo próprio governo, cristãos estão sendo mortos. Liberdades individuais têm sido infligidas. Jesus disse no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. John Stott vai dizer de que esta bem-aventurança não indica se está pensando principalmente naqueles que foram derrotados pela desgraça, como aquele viajante, lembra-se da parábola do domingo passado, que foi assaltado e o bom samaritano demonstrou misericórdia. Na verdade, quando a Bíblia fala de gente que carece de misericórdia, está falando destes alvos de violência urbana, mas também nos famintos, nos doentes, nos rejeitados pela sociedade, de gente a quem o Senhor, que é misericordioso e dá provas de misericórdia, quer que nós, homens e mulheres de Deus, sejamos agentes de misericórdia. Paulo disse aos Gálatas 6:10, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente
aos da família da fé. Mas de alguma forma nós nos perdemos quando nós fazemos o bem sem olhar para Jesus. E nós nos tornamos muito ativistas e muito interessados em determinadas causas sociais que são relevantes. O vai, faça o mesmo. Mas a gente se esquece de que imediatamente depois, e só Lucas faz isso, porque só Lucas registra tanto a parábola do bom samaritano, quanto esse episódio envolvendo Marta e Maria. De que mesmo sendo ativos e obedientes no sentido de fazer o bem, nós podemos fazer o bem com motivações completamente equivocadas. É tristemente possível fazer o bem sem fazer com a bênção de Jesus. Daí a ideia de Jesus na nossa casa e nos orientando. A boa parte é ficar com Jesus. A boa parte é receber de Jesus. E é fazer o bem nessa perspectiva de olhar para o próximo como sendo alguém trazido pelo próprio Jesus a nós. E por que não dizer, como Madre Teresa de Calcutá costumava dizer aos seus servos e servas na sua missão lá na Índia, de ajuda, de sustento àqueles que sobretudo eram os mais empobrecidos, dentre os mais empobrecidos, ela costumava dizer toda manhã, ao se despedir da sua comitiva: vão e vejam entre os pobres e os mais pobres dentre os pobres alguém parecido com Jesus e ajude. Será que é por isso que Jesus disse, amados, lá em Mateus 24, 25, que muitas vezes nós ajudamos os pequeninos e quando fazemos isso ao próprio Jesus nós estamos fazendo? Será que essa não é a ideia? Na cidade de São Paulo, essa semana, morreu um cidadão morador de rua, de hipotermia. Você consegue entender o que é morrer de frio numa calçada? Eu sei que talvez você tenha as ideias mais mirabolantes sobre por que tem gente na rua e as ideias, mas abra mão dessas ideias, desses questionamentos. Tem gente morrendo de frio no nosso Brasil. Nem tem gente morrendo de fome nesse Brasil. As últimas pesquisas deram conta de 32 milhões de brasileiros que estão passando fome, Valéria. Passando fome. Não são crianças que quando vem um prato, vem angu e diz: eu não como angu, eu odeio angu. Igual eu soube de alguém que disse para os seus pais: olha, pepino, eca. Mas enquanto ele está dizendo pepino, eca, tem gente carecendo de comida. Então eu olho para essa história de Marta e Maria e eu não fico pensando aqui quem é Marta, quem é Maria. Eu fico pensando o seguinte: de certo modo, isso diz respeito a nós. Todos nós somos um pouco de Marta e um pouco de Maria. E o que a gente não pode perder é ao final, quando Jesus diz: olha, Marta, você está preocupado com muitas coisas, mas uma coisa é necessária. E eu olho para esse texto, Juliana, e fico perguntando: o que é a coisa mais necessária? Eu me lembro do falecido Rousseau Shedd, que diz que a coisa necessária é fazer da coisa necessária a coisa necessária. Uma coisa de uma profundidade incrível. Porque a gente se esquece daquilo que é a coisa mais importante na vida. Robert McCheyne disse certa feita, o grande pregador escocês: aprenda muito a respeito do Senhor Jesus. Para cada vez que olhar para si mesmo, olhe 10 vezes para Cristo. Ele é totalmente encantador. Tal majestade infinita e não obstante tanta mansidão e graça, e tudo em favor dos pecadores, mesmo para o principal deles. Vive intensamente para agradar a Deus. Regozije-se em seus sorrisos. Sinta seus olhos oniscientes fitos com amor em você, e descanse em seus braços todo-poderoso. Deixe sua alma encher-se de um profundo senso arrebatador da doçura, da excelência de Cristo e tudo o que está nele. Por isso que João, dando um clique, a grande ideia desta passagem que vamos ler daqui a pouco é que quando Jesus está em nossa casa, priorizamos estar com Ele, ao invés de nos distrairmos fazendo coisas para Ele.
Mas o nosso amor ao próximo, que foi ilustrado pela parábola do bom samaritano, não está incluído naquilo que a gente faz para ele, em distrações. Não, é a coisa mais importante. Qual é a coisa principal? É ouvir de Jesus, é priorizar de Jesus e depois fazer o bem sem olhar a quem, como diz popularmente. É amar o próximo como a nós mesmos. É sermos solícitos àqueles que estão precisando. Nós vamos ler o texto aos poucos, e à medida que vamos ler, nós vamos estar trabalhando alguns detalhes. João, o primeiro ponto é como uma oração. Fique à vontade, Jesus, em nossa casa. 38 e 39 diz assim, olha, quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Vamos analisar alguns personagens e alguns contextos aqui muito interessantes. O texto diz que Jesus segue viagem. E para você que está prestando bem atenção na mensagem, sabe que Lucas 9 a Lucas 19 é um diário de viagem. Jesus está saindo da Galiléia, está indo finalmente para Jerusalém. E as coisas vão acontecendo ali. E Lucas vai pegando recortes de tudo isso que está acontecendo, ouvindo testemunhas fiéis, ouvindo relatos de pessoas que estavam ali em loco. Por isso que algumas informações são exclusivamente de Lucas. Sobretudo nesse diário de viagem, de 9 a 19, a maior parte do material singular, único, exclusivo de Lucas, estão aqui. Algumas parábolas e alguns trechos. Amados, olhe para mim. Eles estavam seguindo viagem. Jesus estava com toda a sua comitiva. E de repente, eu não sei, amados, não dava para mandar um zap dizendo, Marta, coloca mais água no feijão. Estou indo eu, e quantos discípulos Jesus tinha mesmo? Eu esqueci. Eu e mais 12, no mínimo. Porque tem os agregados, né? Sempre tinha um espertalhão ou outro seguindo. Então, estou indo com o meu grupo, Jesus. Marta. Não, mas não sei, de alguma forma, quem sabe, eu fico pensando que algum mensageiro enviou. Por exemplo, em João 11, quando Jesus sabe da morte de Lázaro, um mensageiro foi avisá-lo. Mas fato é que Jesus chegou. Jesus gostava de Betânia. Um desafio que eu quero lhe propor, amado e amada, é ler na Bíblia sobre Betânia. 8 vezes aparece nos evangelhos Betânia. Betânia é uma cidade pequena, 3 quilômetros de Jerusalém. Em Betânia, uma curiosidade, havia uma comunidade de leprosos. Havia um centro de leprosos ali. Simão, o leproso, morava em Betânia. Betânia era uma aldeia muito, me parece, muito acolhedora. O próprio nome já diz. Betânia significa casa do pobre, casa dos pobres. As pessoas menos favorecidas se sentiam bem ali. Só para você ter uma ideia, Lucas capítulo 24, nós temos Jesus se despedindo dos discípulos e indo também para Betânia. Betânia. Jesus gostava de Betânia. Jesus tinha um encanto por Betânia. Betânia, a casa dos pobres, a casa onde Jesus se sentia em casa. Me permita esse trocadilho. Ali, dentre todos os moradores daquela cidade, uma família era muito especial. Marta, a mais velha, sua irmã Maria e Lázaro estavam ali, aquela família. Lázaro não é mencionado nesse episódio, mas de todo modo, nós vemos Lázaro, em João 11, nós aprendemos que era o amigo de Jesus, aquele a quem Jesus amava. Por isso que o mensageiro, quando avisou da morte de Lázaro, fez questão de dizer o seguinte: Lázaro, aquele a quem tu amas. Ah, queridão, Marta estava sempre agitada demais, ocupada demais, equivocada demais. Marta era extremamente racional. Foi a Marta que interrompeu Jesus quando ele disse: olha, teu irmão vai ressurgir no último dia.
melhor, teu irmão vai ressurgir. E ela disse, é claro que vai, eu sei que vai ressurgir no último dia, lá na frente. E Jesus, para ela, disse, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Você está muito ligada aos fatos, você está muito ligada à letra da lei, está muito cética, está muito cartesiana, está muito racional. Essa mesma Marta, nesse episódio, quando Jesus manda que removessem a pedra, não foi Maria, foi Marta que disse, Senhor, já cheira mal. Não é? Se fosse no nosso tempo, Marta teria dito, alô, Jesus, já cheira mal. Porque ela pensava sempre em causa e efeito. Era como muita gente que está aqui. Ah, Marta, ocupada, agitada. O texto vai dizer de que ela que hospeda Jesus e que a casa era dela, o que dá a ela uma preeminência interessante. Mas o texto também fala que Marta tinha uma irmã, e essa irmã era chamada Maria. Maria sentada aos pés de Jesus para aprender é uma expressão muito comum no meio rabínico. Apenas os homens ficavam aos pés de um mestre. A maioria dos mestres amados do tempo de Jesus só tinham homens, discípulos. Mas Jesus não fazia acepção de pessoas e nem fazia acepção de gêneros. Ele está diante de uma mulher e essa mulher está aos seus pés. Um dia eu ouvi um pregador falando que Maria gostava de pés. Nesse texto, Lucas 10, 39, ela está sentada aos pés de Jesus para aprender. Em João 11, 32, quando recebe Jesus, depois da conversa de Jesus com Marta, foi a vez do encontro com Maria, que chorando, assentou aos pés de Jesus mais uma vez. Agora no capítulo seguinte de João 11, vem o 12, não é? Maria mais uma vez está aos pés de Jesus. Mas ela está para agradecer, derramando perfume, enxugando a Jesus com seus próprios cabelos. Ela está ali, humilhada, aos pés de Jesus, para agradecer. A radical diferença, querido e querida, entre Marta e Maria é que Marta desejava dar muito ao Senhor e Maria almejava receber muito de Jesus. Marta era refém da produtividade. Maria era discípula pela receptividade. Fique à vontade, Jesus. Fique à vontade em nossa casa. Betânia era tão pequena, amados. Havia só 726 pessoas, até hoje, não, melhor, atualmente. Lá é muito pequena, ainda é. 726 pessoas, é uma vila. Do outro lado do Monte das Oliveiras. Essa cidade recebeu a Jesus porque havia um interesse naquela família de ter Jesus como prioridade. Fato é, queridão e queridona, que muitas vezes Jesus é um ilustre convidado em nossa casa, naquela interpelação que eu lhe fiz no início, mas apenas isso. Nós consideramos Jesus importante, mas ele é apenas um visitante. Queremos fazer algo por ele, mas acabamos deixando de viver alguns momentos com ele. Relacionamento, vida, ensinamentos. Muitas vezes Jesus se torna apenas um ícone, um ídolo, um nome na nossa camiseta. Alguns têm até um colar com o nome de Jesus, mas não mais do que isso. Apenas um símbolo, não o nosso mestre. Apenas um personagem, não o nosso Senhor. Amados, eu não quero dizer com isso, e o comentarista Flávio Gouveia vai dizer isso, eu não estou dizendo que Marta pensasse assim. Mas olha para mim, aquela visita, essa visita seria uma das últimas, se não foi a última. Jesus passaria pouco tempo.
Nós não sabemos precisar por quanto tempo, mas Jesus estava indo para Jerusalém para ser morto. Poderia ser a última visita. Por isso que Jesus queria passar tempo com eles, com elas. A gente perde muito tempo. A nossa preocupação, a nossa ansiedade, a nossa ocupação, a gente está correndo muito, amados. Talvez você esteja correndo muito. E você precisa guardar mais Jesus no coração. Charles Wesley, o irmão de John Wesley, que era um compositor de hinos, escreveu um dos seus mais belos hinos, baseado nessa história. Ele disse: fiel às ordens de meu Senhor, escolheria o que há de melhor, servir como Marta com cuidadosa mão e como Maria com amoroso coração. Prosseguindo o texto, João, agora dos versos 40 a 42, diz que Marta agitava-se de um lado para o outro. E preste atenção nessa expressão, agitava-se, agitava-se. A sua alma estava inquieta, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha para me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta. Lembre-se que essa repetição de nomes é muito comum na Bíblia, não é? Abraão, Abraão, Saulo, Saulo. A ideia aqui é uma repetição para chamar a atenção. Marta, Marta, você anda inquieta, se preocupa com muitas coisas. Alma inquieta, alma perturbada. Parece que Marta estava sempre correndo atrás da sua alma, que insistia em ir à frente dela. Parece engraçado, mas é como se ela dissesse: cadê o meu eu? Cadê eu? Eu estou em busca de mim mesma o tempo todo, agitada. Você anda inquieta, Marta. Você se preocupa com muitas coisas. No original, a palavra preocupação vem da raiz da palavra pedaços ou bocados. A ideia de que Marta ficava catando os pedaços o tempo todo de quem ela era. Senhor, tem gente assim, amados. Gente inquieta, gente distraída, gente que está aqui ouvindo essa mensagem, mas está pensando, sei lá, no jogo de futebol, na conta que tem que pagar amanhã, na treta que você teve com um amigo no trabalho, com um dilema familiar que você precisa resolver. Para, silencie a sua mente, respire fundo, pare um pouco. Você anda inquieto, você anda se preocupando como Marta. Verso 42, mas apenas uma coisa é necessária. Olha o contraste, não é? Marta se preocupa com muitas coisas. E Jesus diz: mas uma coisa é necessária. E o que é? Pergunta de $1 milhão. O que é? Qual é a coisa mais necessária do mundo? Qual é a coisa mais urgente? Qual é a coisa que define a nossa vida? Qual é a coisa que, saindo daqui, você pode continuar feio, continuar pobre, continuar com as suas lutas, mas você não pode deixar de valorizar. Qual é a coisa mais importante da vida? Maria escolheu a boa parte. E essa não lhe será tirada. Olhe para mim, a melhor parte é Jesus. A boa parte é Jesus. Só que, queridos e queridas, Jesus diz: Maria escolheu. A vida, amados, é formada por escolhas. Tudo na vida é assim. Marta, por exemplo, escolheu estar atarefada. O termo aqui, estar atarefado, no original significa estar ou entrar num estado de estresse mental. Você sabe o que é estresse? É uma corda esticada. Ela vai se romper. Ela vai se romper. E Marta, amados, ela está tão estressada, olha para mim, não sei se você já percebeu isso,
que ela sai de si um pouco. Todo mundo que está muito estressado, sai de si às vezes e faz umas besteiras, e fala umas besteiras, e depois fala, caramba, o que eu fiz? Eu tenho para mim, digo eu, não o Senhor, que Marta depois olhou no espelho e falou, você é uma Marta. Por que, amados, que eu estou falando isso? Porque ela deu uma bronca em Jesus. A única mulher nos evangelhos que dá uma bronca em Jesus é Marta. Eu não teria coragem de dar bronca em Jesus. Você teria? Quantos aqui teriam coragem? Vou dar um esfregue em Jesus, uma bronca nele. Marta deu. Versículo 40. O Senhor não se importa com o fato de minha irmã, a bonitinha, está aí de conversinha com o Senhor, enquanto eu, sozinha. Você já ouviu gente falando assim, nessa casa, se não sou eu, só eu que faço, só eu que cuido, só eu que limpo, eu sou escrava, eu sou uma Isaura. Isso mesmo. Quero ver quando eu não estiver em casa, quem vai fazer. Quero ver quando você tiver sua casa, sua mulher. Eugene Peterson disse que a resposta de Jesus, ele traduziu assim, minha querida Marta, você está fazendo tempestade em copo d'água. Você está se preocupando à toa. Só uma coisa importa. Maria escolheu o prato principal. E eu não vou tirar isso dela. Uau! Eu gosto dessa versão do Peterson. Ela escolheu o prato principal. Você está comendo a entrada, você está atarefado, talvez você nem tenha comido. Você está tão preocupada com o banquete, com a estrutura, com os visitantes. Você está se esquecendo daquilo que é o mais importante. Eu. O cara sou eu. A comida sou eu. A melhor parte sou eu. Eu sou o protagonista da sua história. Eu sou o principal. Eu sou a estrela. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou o pão da vida. Eu sou tudo que você precisa. Olhe para mim. Saboreie a mim. Mas você anda tão preocupado, você anda tão ocupado, você anda como aquele chapeleiro do Alice dos Países das Maravilhas. Eu estou ocupado, eu estou ocupado, eu estou ocupado, eu estou ocupado, eu estou ocupado. Está caindo sem fim, como a Alice caiu naquele mundo. Você não sabe nem para onde você vai. Você não conhece o caminho. Você está ocupado demais. No livro Super Ocupado, que a gente já está estudando na IBD, diz algo muito interessante. A presença da ocupação extrema em nossa vida pode estar nos apontando para problemas mais profundos. Insidiosa tendência de agradar sobretudo as pessoas. Você quer tanto agradar as pessoas que você se mata de trabalhar. Mas você faz isso para receber elogios, para receber tapinhas nos ombros de homens. É igual a pessoa que trabalha por uma candidatura e ele o faz de uma maneira assim tão sem convicção. Não é porque ele acredita, é porque ele... vamos ver. Ou ele está no trabalho, ele sempre fica um pouco além, não porque ele quer, de fato, mas é porque ele quer ser visto. Jesus disse, se você ora nas ruas para ser visto, você já recebeu a recompensa. Olha para mim, qual a recompensa? Ser visto. Parabéns. Cara, você ora na praça. Você já foi visto? Parabéns para você. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fala ao teu pai
que está em secreto. E teu Pai que está em secreto te recompensará. Tem gente que está extremamente ocupado por uma ambição implacável, quer ter aquilo que não pode ter ou que não precisa ter. Um sentimento de mal-estar, de falta de significado. E ele termina dizendo que o maior perigo em estar ocupado, que nem louco, é que pode existir perigos que você nunca teve tempo de considerar. E vá no YouTube e olha a aula que eu dei hoje sobre esses perigos. Roubar a sua alegria. Tirar você do centro do seu coração, no sentido de colocar esse seu coração em focos errados. A superocupação revela também a podridão da sua alma. E por aí vai. O que a gente pode aplicar, João Marcos, meu filho? Primeiro é que receber a Jesus sempre implica em receber de Jesus. Marta e Maria, amados, ambas estavam corretas naquilo que faziam, mas o único ponto estava em que Marta perdeu o foco. E ela deixou a coisa mais necessária. Receber a Jesus implica em receber de Jesus. Se você vai chamar Jesus para sua casa, diga, fique à vontade. Hoje o pessoal está tem alguns até exagerando com essa questão de eu sou sua casa, né? Tem um doido aí, uma doida, não sei, que criou agora, eu sou a casinha favorita de Jesus. Isso beira a sandice, só para usar uma palavra chique. É loucura. Sou casinha favorita de Jesus. Para, isso é deboche, isso é irreverência. Vai se converter. Nós somos a casa de Jesus juntos, a Bíblia fala. Nós somos morada de Deus. No plural, nós. Nós. Ele está entre nós. Onde estiverem um ou dois. É isso? Hã? 2 ou 3. Ele está no nós. Jesus atua no nós. E receber a Jesus implica em receber de Jesus. Se isso não ocorrer, a relação com Ele pode até ser formal, mecânica, mas jamais será vital e orgânica. Nós precisamos de Jesus, amados, todo dia. Diga para você mesmo, eu preciso de Jesus todo dia. C.J. Mahaney disse assim, eu aprendi que não importa como me sinta, quando eu termino de ler a minha Bíblia de manhã, eu posso ter certeza de que afirmei, preciso do Senhor, dependo do Senhor, preciso do Senhor, dependo do Senhor. Quando paro para estudar, ler, orar, antes de iniciar um dia de trabalho, eu posso estar confiante de ter dado um passo para enfraquecer o orgulho e fortalecer a humildade. Aprendemos também, Joãozão, que sentamos-nos aos pés de Jesus quando fazemos da oração nossa principal disciplina espiritual. Através dela encontramos diante de Deus o que precisamos. John Bunyan costumava dizer, na oração vale mais um coração sem palavras do que palavras sem oração. Ora, Jesus disse em Lucas 22:40, orai para que não entreis em tentação. Tiago vai dizer no capítulo 4, 2 e 3, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, nada podeis alcançar, combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, em vossos prazeres. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Repare que a primeira parte da oração, tudo é teu. Teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. A segunda parte é tudo nosso. O pão nosso nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
A gente não pode deixar de orar, amados. A gente canta isso aqui vez por outra. Não deixar de orar. Nem um dia sequer. Nem um dia sequer. Leandro Lima vai dizer que o crente jamais deve descuidar da oração às custas de pagar um alto preço de retrocesso na fé. Não dá. Não dá para deixar de orar. E a outra aplicação diz que ouvimos a palavra de Deus quando atentamos para e absorvermos ao máximo, nos atemos a absorvermos ao máximo da leitura e da meditação das Escrituras. Por isso que Maria aqui escolheu a boa parte, assentada aos pés amados. A gente não tem tempo para sentar. Eu, vez por outra, eu falo com algumas pessoas, falo, pastor, eu não tive tempo nem de sentar. A pessoa às 4 horas da tarde vai comer alguma coisa. Não é nem almoçar, porque 4 horas da tarde ninguém almoça. 4 horas da tarde come-se alguma coisa. A Maria nos ensina que a gente precisa sentar, escolher a melhor parte. Um texto que eu gosto muito da palavra de Deus está em Lucas 11, 27 a 28. Daqui a alguns domingos nós vamos chegar lá. Diz que uma mulher no meio da multidão gritou, bem-aventurado, relacionado a Jesus, né? Bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos e que mamaste. É um jeito assim meio, a gente acha até estranho, né? E Jesus olhou para ela e para eles e disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Jeremiah Burroughs, um puritano do século XVII, diz o seguinte, olha, primeiro quando se ouve a palavra para santificar o nome de Deus, você deve possuir, encher a sua alma com o que vai ouvir. Isso é, o que você vai ouvir é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Perguntas estão na letra D dessa nossa aplicação, né, João? Para terminar, eu não coloquei, né? Com que frequência você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Eu espero que você diga todos os dias. O R. Wisby, um pastor americano já falecido, disse que durante várias ocasiões do seu ministério, quando ele perguntava assim, quando as pessoas que tinham problemas e que vinham até ele, a pergunta que ele mais fazia era como anda a sua vida devocional? E todos os que tinham problemas olhavam de modo envergonhado, cabeça baixa e diziam, olha, há muito tempo que eu não oro e nem leio a Bíblia. E a questão séria é o seguinte, como é que tem gente que se pergunta por que está passando com problemas, se não lê a Bíblia e se não ora? Tudo vai mal, amados. Tudo vai mal. Tudo vai mal quando Jesus não é o amado da sua alma. Tudo vai mal quando Jesus não é o alimento que você alcança. Tudo vai mal quando Jesus está na sua casa e você mostra toda a sua casa para Ele e você está tão atarefado ou atarefada e distraído e distraída que não dá tempo para ouvir dEle. John Piper vai dizer de que o anseio mais profundo do coração humano é conhecer e apreciar a glória de Deus. E é se alegrar em Jesus. O próprio Piper vai dizer, Jesus Cristo é o ser mais feliz do universo. A sua alegria é maior que a alegria de todos os anjos do céu. Ele espelha perfeitamente o júbilo infinito, santo e incontido de seu Pai. Eu não me segurei, amados. Preparei para terminar esta mensagem, que fala de que quando Jesus está em nossa casa, priorizamos estar com Ele, ao invés de nos distrairmos fazendo coisas para Ele. É refletindo o quanto que Jesus, Ele é essencial para as nossas vidas. Parece básico. Por exemplo, você já parou para pensar na encarnação, na doutrina da encarnação?
Você já parou para pensar que ela faz todo sentido, porque não se tratou de um Jesus, de um homem que se tornou Deus, mas um Deus que se tornou homem? Isso, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar no absurdo do autoesvaziamento? De um Deus que não considerou ser igual a Deus aquilo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, já pensou nessa loucura que é isso? Um teólogo, amados, que li há algum tempo, chamou a encarnação de o beijo de Deus ao homem. É como se Deus estivesse beijando o homem em afeto, dizendo: olha, eu vim aqui, eu te amo, eu te quero. Você já parou para pensar de que Jesus é o coração amoroso de Deus? Você já parou para pensar de que isso é real? Olhe para mim, é real. É real. Que Jesus disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu for estejais vós também. João 14. Você já reparou que isso é incrível? E que não há problema no casamento, não há problema na família, não há problema no trabalho, que não possa ser dirimido quando as pessoas envolvidas na questão estão com Jesus, em Jesus, alcançadas por Ele. Mas qual é o ponto que eu quero ilustrar aqui? Amados, amanhã vai estar chegando no Brasil o coração de Dom Pedro I. Eu fiquei impressionado. Eu nem sabia que o coração dele ainda estava não batendo, obviamente. Mas está numa relíquia, amados. Você viu, Luiz? Uma relíquia, uma taça de vidro. A cada 10 anos tem que trocar o formol. E uma discussão. O Itamaraty entrou em contato lá em Portugal, e os portugueses disseram o seguinte: ora, pois, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Cientistas estão preocupados. Uma pesquisadora, Roberta, monarquista no Brasil, disse o seguinte: tem que tomar cuidado, o coração pode quebrar. Amanhã, amados, vai chegar em Brasília Dom Pedro, o coração de Dom Pedro I, que lá em Portugal é conhecido como Dom Pedro IV. A viagem vai ser feita, amados, pela FAB, Força Aérea Brasileira. O presidente de uma organização lá da cidade de Porto diz o seguinte: o coração do nosso Dom Pedro será recebido com honras de chefe de Estado, salvas de canhão, escoltado pelos dragões da independência. Ficará 20 dias no Brasil. Só para você ter uma ideia, amados, o presidente vai ter que descer a rampa para receber o coração. Que chega o coração de Dom Pedro. Um viva o coração de Dom Pedro. Cientistas estão preocupados demais, amados. Teve uma pesquisadora brasileira que disse o seguinte: olha, a viagem é um desrespeito à memória de Dom Pedro. Já causou confusão. Já. No Brasil tudo causa confusão, até o coração de Dom Pedro. Há quem diga até, amados, que trazer o coração de Dom Pedro para o Brasil vai ser um desrespeito à dignidade do Dom Pedro. Controvérsias. A relíquia, amados, vai ficar quase 20 dias. Vai voltar só no dia 8 de setembro. Um vaso de vidro, com formol, trancada por 5 chaves. Não sei por que 5, mas 5 chaves. Vai ficar dentro de um cofre. Melhor, ela fica lá em Porto, né? 5 chaves na igreja da Lapa, lá. Aqui vai ficar no Palácio do Itamaraty. Foi construída uma vitrine especial.
O coração vai ficar posicionado como se estivesse no lugar correto dentro de um corpo humano. Vai ter esquema de segurança para evitar aglomerações. Mas, queridão, queridona, o coração do nosso rei já está entre nós. Eu olhei a história, é gostosa de ver, porque realmente é tanta coisa, tanto detalhe. Eu não vou entrar no mérito da história, se é importante, eu até acredito que seja. Mas o coração do nosso rei é Jesus. Ele está entre nós. Aí eu quero terminar essa sim com uma historinha gostosa. Já contei aqui, faz cara de paisagem, você já conhece. Diz que todos os dias um pobre velho entrava na igreja e orava rapidinho e saía. Orava rapidinho e saía. O pastor ficou preocupado, porque aquele cidadão todo dia fazia a mesma coisa e falou, pronto, vão roubar a igreja. Chegou lá e falou o seguinte, o que você está fazendo aqui todo dia? O cidadão falou, eu venho orar. O pastor disse, mas é estranho. Como é que você ora tão rápido? Ele falou, olha, eu não sei orar, fazer orações compridas. Todo dia, ao meio-dia, não sei se o senhor reparou, eu entro sempre ao meio-dia aqui. E eu falo apenas isso. Oi, Jesus, eu sou o Zé. Num minuto, eu já estou de saída, uma oraçãozinha. Mas ele ouve. Passados alguns dias, o pobre Zé sofreu um acidente. Foi internado no hospital. E, incrivelmente, amados, na enfermaria, todo mundo gostava do Zé. Exerceu uma grande influência sobre todos. Os doentes tristes se tornaram alegres. Risadas eram ouvidas. Um dia uma enfermeira chegou para ele e falou, Zé, os outros doentes estão dizendo que você foi quem trouxe alegria. A enfermaria não é mais a mesma. Mudou tudo aqui. Você está sempre alegre. E o Zé disse, é verdade, dona. É que eu estou sempre alegre por causa da visita que eu recebo todos os dias, ao meio-dia. Como aquela visita me faz feliz. A enfermeira ficou atônita. Porque do lado da cama do Zé tinha uma cadeira, mas ela estava sempre vazia. Ninguém visitava o Zé. O Zé era solitário. O Zé não tinha ninguém. E aí a enfermeira tentando entender a história, quem sabe até com um certo ar de, poxa vida, que pena que a cabeça do Zé já não está ajudando mais. Perguntou, mas Zé, que visita? Ele falou, a que horas você recebe essa visita? Todos os dias, disse Zé. Todos os dias ao meio-dia. Ele vem aqui, fica ao pé da cama e diz, oi Zé, aqui é Jesus. Quem na bonança ora, oi Jesus, aqui é o Zé, na tempestade ouve, oi Zé, aqui é Jesus. Quem em dias bons ora, oi Jesus, eu sou o Zé, quando passar por dias maus, na mesma oração, porque eu sou daqueles que acreditam, amados, que oração não é monólogo. Oração é diálogo. Tá ok? Só que em dias bons eu falo, em dias maus eu ouço. É o que eu penso. Acredito que as Escrituras me dão base para acreditar nisso. Vamos ser mais íntimos de Jesus, gente? Sim ou não? Vamos deixar de ficar distraído por causa das coisas, catando pedaço no chão para a gente se ocupar? Vamos priorizar mais
a Jesus na nossa comunhão com Ele, mesmo na loucura do tempo que você faz, mesmo você que vez por outra não tem tempo para nada, nem para respirar, tenha tempo para Jesus. Ou melhor, dê o seu melhor para Jesus. A melhor parte, Erivelto, o prato principal, usando a expressão de Peterson, é Jesus. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona. Receba essa palavra no seu coração. Repare que há uma ligação. O samaritano, ele fez o bem, ele se doou, ele investiu em ajudar o próximo, porque ele tinha comunhão com Jesus. Quem recebe muito de Jesus, quem recebe a Jesus, recebe muito de Jesus e compartilha muito Jesus. E a gente precisa parar. Olha, você está reclamando demais, tá? Você está reclamando demais. Tem gente que não tem, amados, 1/3 daquilo que você tem. Mas por escolher a melhor parte, vive melhor que você. Tá? Isso é que faz diferença. Ore comigo. Jesus, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados da nossa vida, quando a gente não tem nem força para orar, onde a gente está tão tomado por preocupações, por angústias, por questões, que a gente só diz para o Senhor: oi, Jesus, sou eu. E isso faz toda a diferença. Porque em outros momentos da nossa vida, quando nós estamos aí sim impedidos, paralisados, a gente sabe que o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor se revela a nós. Obrigado porque o coração de Dom Pedro é importante para a diplomacia brasileira. Mas o coração de Jesus é essencial para os cristãos. Porque sem o coração de Jesus, a gente não vive. Bata no nosso peito o seu coração. Que amemos como o seu coração. Que façamos o bem sem olhar a quem, de acordo com o seu coração. Que nos envolvamos de fato essa semana em causas das mais diversas, da cidadania, do nosso trabalho, de qualquer área que estivermos envolvidos. Que possamos viver como Jesus. O que Jesus faria na minha área de trabalho? Como Jesus falaria? O que Jesus sentiria? Como Jesus reagiria? Dá-nos essa consciência de que isso é Cristo em nós, esperança da glória. Por favor, Jesus, que cada vez que olharmos para nós mesmos, como Mark Shane diz, olhemos 10 vezes para o Senhor. Ó Jesus, não nos deixes. Não. Fica na nossa casa, Jesus. Fica. 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 Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz o milagre. Dá para cantar mais uma vez?
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre